Em 2025, teremos a volta de um representante brasileiro ao grid da Fórmula 1, com a estreia de Gabriel Bortoleto na Sauber. Mas além dele, quais são os próximos talentos que podem pintar no topo do automobilismo nos próximos anos? Fica comigo e bora conversar sobre a nova geração de pilotos do Brasil. Esse é o Box da Fórmula 1. Após mais um título da Fórmula 2 vir para o Brasil, o segundo em 3 anos, finalmente tivemos a confirmação da volta do Brasil para a Fórmula 1. Mas além de Bortoleto, outros nomes têm se destacado nos últimos anos e podem pintar na Fórmula 1 em questão de 2 a 3 anos para o futuro. Começando pelo que está mais perto deles, vamos falar de Rafael Câmara. Rafa, que é piloto da Academia Júnior da Ferrari há alguns anos, disputou em 2024 pelo segundo ano a Fórmula Regional Europeia by Alpine, também chamada de Freca, e se sagrou campeão da categoria. A Freca é o último degrau antes da Fórmula 3, e nos últimos anos tem sido frequentada por todos os pilotos que almejam chegar à Fórmula 1. Porém, diferente da F3 e da F2, historicamente tem sido vencida por poucas equipes, apesar de ter no grid nada menos do que 33 carros. Desde 2019, a Prema Racing venceu 5 das 6 temporadas da categoria. Apenas em um ano, outra equipe levou o título para casa. Nos últimos 2 anos de disputa, a categoria foi dominada por Kimi Antonelli em 2023 e por Rafa Câmara em 2024. Ambos pilotos da Prema Racing. Mas falando especificamente sobre o desempenho de Rafa em 24, ele fez o que estava no script para seguir seu rumo à Fórmula 1. Venceu de forma dominante o seu segundo ano na categoria. Melhor que isso, apenas se ele tivesse levantado a taça em seu ano de estreia, que foi o caso de Kimi Antonelli 23. Mas voltando a Rafa, a tarefa do brasileiro agora será um pouco mais difícil. Confirmado pela Trident na Fórmula 3, Rafa herdará o carro dos últimos 2 campeões da categoria, Leonardo Fornaroli em 24 e Gabriel Bortoleto em 23, venceram o campeonato com a Trident. Porém, isso não significa que a equipe domina a categoria. Pelo contrário, a Prema novamente venceu 5 das 6 edições da Fórmula 3 até aqui, mantendo uma dominância similar no campeonato de construtores daquela vista na Freca. Porém, a disputa de pilotos na Fórmula 3 é muito mais competitiva, e os títulos dos últimos 3 anos foram 2 vezes para a Trident e 1 vez para a ART Grand Prix. Ou seja, apesar de ter garantido um assento competitivo na categoria, Rafa não terá de fato um carro muito superior aos demais como teve na Freca, e terá que entregar na pista para se sagrar campeão. Além disso, o calendário da Fórmula 3 é bem diferente daquele da Freca. A F3 acompanha a Fórmula 1 ao longo do ano e terá etapas em locais que Rafa nunca andou, como a Austrália e o Bahrein. De todo modo, tudo está nas mãos do brasileiro. Se ele conseguir se destacar em seu ano de estreia na Fórmula 3 e garantir pelo menos um top 3, pode seguir os passos de Bortoleto e rumar para a Fórmula 2 com os holofotes garantidos sobre ele. Além disso, como já está vinculado à Ferrari, pode ter um caminho facilitado para a ascensão à Fórmula 1, como foi o caso de Berman, que mesmo sem se destacar na Fórmula 2 por 2 anos consecutivos, conseguiu um assento na Haas, muito por conta da parceria que a equipe tem com a Ferrari. Depois de Rafa, o segundo piloto mais próximo de pisar na Fórmula 1 se chama Pedro Clerot. Clerot ficou conhecido por ter vencido a primeira edição da Fórmula 4 Brasil, em 2022. Após a conquista, Clerot foi competir na Europa, primeiro na Fórmula 4 espanhola, em 2023, onde terminou em 6º campeonato, e no ano passado andou na Freca, junto com Rafa Câmara. Porém, diferente de Câmara, que estava na Prema, a equipe dominante da categoria, Clerot andou pela VAR, que foi a 3ª melhor equipe no último ano. Para o ano de estreia, o desempenho do brasileiro não foi ruim. Foram 2 pódios, 8º colocado geral e uma metade final de campeonato bastante competitivo, estando constantemente no top 6 nas últimas provas. Olhando para a disputa apenas entre os novatos, que é algo muito analisado na Freca e levado em consideração inclusive pela categoria, que premia o piloto campeão e, além dele, o piloto novato campeão, Clerot terminou o ano em 3º colocado. Além disso, novamente tirando os pilotos veteranos da conta, Clerot teve, entre aspas, 3 vitórias nas 20 corridas do ano. Foi um desempenho ok para uma estreia. Para 2025, Clerot já confirmou que segue na Freca com a mesma equipe, e agora sim terá uma pressão em suas costas. Como veterano, Clerot precisa brigar pelo título para seguir no radar da Fórmula 1 e conseguir um bom assento na F3. Uma observação interessante é que Clerot morou no mesmo prédio de Bortoleto durante todo o ano de 2024, e falou sobre a relação que tem com o brasileiro em um podcast recente do motorsport.com. Pedro comentou que é muito amigo de Gabriel e aprendeu muito com ele durante o período que foram vizinhos de porta, em Milão. E mencionou que se inspira muito em Bortoleto e quer seguir os passos dele rumo à Fórmula 1. Para isso, Clerot precisa ir bem na Freca em 25,
pelo menos conseguir um top 3 para subir à Fórmula 3 e depois à Fórmula 2. Vale lembrar que Bortoleto também sofreu nos primeiros anos na Europa, tendo uma temporada fraca na Fórmula 4 italiana e 2 medianas na Freca, antes de vencer a Fórmula 3 e a Fórmula 2 de forma consecutiva e nas estreias. Por mais que Clerot não tenha ido muito bem na primeira temporada na Freca, existe esperança para o brasileiro e o caminho já foi percorrido por Bortoleto para servir de exemplo. Mas voltando aos novos talentos, Rafa Câmara e Pedro Clerot são sem dúvidas alguma as duas maiores esperanças do Brasil rumo à Fórmula 1. Câmara, por estar na Fórmula 3, está a apenas 2 passos da Fórmula 1. Caso vá bem nesse ano e também no próximo, pode possivelmente em 2027 já brigar por uma vaga no grid. Já Clerot, caso tudo der certo, estaria em 2028 brigando por uma vaga. Além deles, outro piloto que tem aparecido nas categorias de Fórmula na Europa é Álvaro Show, que disputou 4 corridas da Freca em 2024, mas sem destaque. Além disso, foi vice-campeão da Fórmula 4 Brasil no atual ano. Ademais desses 3, não há nenhuma confirmação de pilotos jovens brasileiros nas principais categorias de Fórmula na Europa para 2025. Ou seja, nada de Fefo Barrichello, Emo Fittipaldi e outros pilotos que tentaram a sorte na Europa nos últimos anos, mas não conseguiram se destacar rumo à Fórmula 1. Mas e aí, você acha que Rafa e Pedro têm chances de subir à Fórmula 1 em um futuro próximo? Comenta aqui. E se curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço e até mais.